Esta é a rua em que moro, Joaquim José de Matos. Eu estou aqui há 45 anos, pelo menos. Não era nada disso, não. Era um bairro contra o qual havia muito preconceito. Eu mesmo nunca sonhei vir morar para cá. Mas eu não troco mais esse local por nenhum outro. Aqui criei praticamente todos os meus filhos. Aqui eu fiz sólidas amizades. Aqui eu fui visitado por muita gente no tempo que a minha esposa era viva. Houve muitos momentos de alegrias e também de tristeza. Evidentemente que a vida não é só alegrias. Mas essa é a minha rua, eu gosto da minha rua. É uma rua tranquila e eu tenho o privilégio de ver todo mundo, os que não morreram, estão envelhecendo comigo. Então eu tenho a experiência de ver como é que a vida ela vai se tornando uma aventura que vale a pena você curtir, você gozar da melhor maneira possível. A melhor maneira possível é você cultivar as amizades, a compreensão, o perdão e ajudar mutuamente um ao outro. Esta é a minha rua. Ele irá para o espaço cultural. Quando ele se realizar, ele vai ser uma das coisas que vai ficar no espaço cultural, para dar aulas, fazer recitais, etc. Então eu quero mostrar isso. A música está visceralmente ligada à minha literatura. Tudo que eu escrevo tem muito a ver com o fato de eu aprender piano. Não sou um grande pianista, eu sou mediano, talvez, nem mediano, mas isso me levou a estudar teoria, a estudar harmonia, a conhecer a vida dos músicos, etc. E me deu muita alegria na vida. E eu tenho 3 filhos músicos, o Oswaldinho, meu filho Oswaldinho, eu tenho o Maurício, que vocês viram lá na cozinha, e eu tenho o Marcos Murimão, que é MPB. Então rendeu. Meu pai era apanhador de café e fazia música na fazenda, então a tradição continua. Eu tenho tocado as missas de domingo, 19 horas. O que a pandemia fez foi uma coisa muito ruim para nós todos, né? Muita gente não vem mais à igreja porque medo, e com razão. E é diferente, né? Quando você está presente, há um outro clima. Então, isso aqui é fruto de uma reforma do Padre Beto, que está lá em Santana. E
Antigamente era aqui embaixo. Quando eu comecei a tocar aqui, havia um instrumento aqui que era um harmonium. Nem se falava em órgão eletrônico. O órgão eletrônico apareceu depois. Estou falando de coisa muito antiga, você pode reparar. Então hoje, praticamente, as igrejas só usam órgãos eletrônicos. Raramente uma igreja tem um órgão de tubo, que é o órgão clássico. É muito raro, é muito caro, a manutenção é cara e não tem quem toque. Não há muitos organistas. E eu toco também o de tubo, mas não tenho ocasião de tocar, não. Então essa é a igreja em que eu sirvo. A minha oferta para a igreja é tocar aqui, aos domingos. E agora vem um tempo muito bonito, que é o tempo do Natal. Nós estamos agora no Advento, né, que é a preparação do Natal. As músicas são muito bonitas. E vamos aguardar o Natal agora, para fazer a missa do dia 24 e o dia 25. Está o Preventório Imaculada Conceição. Aqui, nesse pedacinho aqui que eu dormia. Esse pedacinho aqui. É uma foto já de um preventório que foi reformado várias vezes. Eu tenho um documento que eu vou passar futuramente para Bragança, que não vale a pena eu manter isso comigo, que está aqui de 1912 a 1937. Então, o preventório foi isso aqui, no começo. Aqui está Bragança. Olha aqui Bragança, tudo descampado. E foi aqui que se fez o preventório. Há um pormenor do preventório muito interessante, para mim, pelo menos. Aquele terreno, aquela área toda enorme ali, onde está o preventório, era refúgio de quilombolas. Quando queriam fugir da escravidão, muitos negros se reuniam ali, exatamente onde está o preventório, e dali eles partiam para Atibaia, para depois vir para São Paulo, onde eram acolhidos pelos parentes, por amigos, e fugiam de Bragança, fugiam da escravidão. Eu tenho aqui a catedral onde eu fui batizado. Essa catedral não existe mais. Essa catedral eu fui batizado e no meu livro A Raiz do Negro Brasileiro, eu digo que eu fui batizado, segundo a minha madrinha, eu fui batizado pelo bispo, Dom José Maurício da Rocha. Não sei se é imaginação minha, mas ela falou. E então eu até faço uma pergunta: como foi que um bispo batizou um negrinho, filho de apanhadores de café? Então me veio a ideia de que talvez, quem sabe, foi interferência da Sinhazinha, sei lá. De repente a Sinhazinha foi que pediu ao bispo que me batizasse, não sei. Aí já entro no campo da ficção, que eu coloquei no meu livro Raiz de um Negro Brasileiro, que está aqui. Então aqui tem uma passagem em que eu falo que eu fui batizado pelo bispo. Isso pode não ser histórico, mas aqui está a catedral, pelo menos, do tempo em que eu nasci. Agora, essa foto, que eu acho uma raridade, é a foto de Bragança, da segunda não da estação do Taboão, perto de onde vai ser a homenagem. Essa foto é lá do Lava Pés, já indo no rumo de Minas Gerais. Depois dessa estação, só mais 2 estações e você está em Minas Gerais. Bragança, eu não vi nenhum registro dessa foto em Bragança. Eu tenho o prazer de dizer que provavelmente eu
consegui registrar essa foto, que aliás é do arquivo do Estadão. Aqui está a cadeia de Bragança, que foi demolida há uns 60 anos já. Aqui é muito triste, é uma das partes mais dolorosas da minha vida. Por quê? Porque quando meu pai bebia, depois ele teve um braço morto, uma história de miséria, eles pegavam quem estava caído na rua e punha nessa cadeia. Essa era a cadeia de Bragança. E eu com 6 anos ou 5 anos, eu ia chamar meu pai, que estava preso lá em cima. Você vê como é uma história para uma criança de 5 anos bem forte, né? É uma experiência bem dolorosa. Coisa rara, a minha madrinha me fotografou, isso é em Bragança essa foto. Ela tirou essa foto, mandou tirar essa foto quando eu tinha 3 anos. Há um pormenor interessante aqui. Eu estou muito bem vestidinho, tudo, mas estou descalço. Provavelmente não houve dinheiro para comprar sapato, mas foi registrado nos meus 3 anos de idade. Quando eu saio do preventório com 10 anos, esse é o uniforme mais bonito do preventório, o uniforme de gala. Esse era o uniforme de Bragança. Sapato, se eu não me engano, naquele tempo a marca do sapato era Tanque. Então, quando eu saio do preventório, ela fez questão de tirar uma foto. Essa foto foi tirada em São Paulo. Esta não. Essa foi tirada em Bragança. Então, aqui o único registro que existe do meu pai. Meu pai cantava no coro de uma igreja, provavelmente em Bragança ou Tuiuti, a 20 minutos de carro de Bragança. Aqui está meu pai, provavelmente com 15, 16 anos. Aqui está um caipira anônimo, que nunca vou saber, jamais se saberá quem foi. E aqui está meu tio Lázaro, que foi meu padrinho de batismo. Descobri isso, só agora eu descobri isso, que ele foi meu padrinho de batismo. E aqui está, já falei, meu livro Oboé, que eu considero um dos melhores textos que eu escrevi, onde está nitidamente a presença da fazenda Sinhazinha Félix, na região Bragantina. Aqui está o livro Negro Disfarce, cuja história se passa uma boa parte em Bragança Paulista. O personagem nasce em Bragança e morre em Bragança, e tem registros maravilhosos aqui dentro da cidade. Por exemplo, esse retrato aqui, esse desenho aqui, esse desenho do Largo do Rosário, olha que coisa linda, do João Pinheiro. Uma ilustração feita exatamente para esse livro, mas o que importa é que o personagem, a história se passa em Bragança Paulista. E aqui está o meu livro mais procurado, que vai ser lançado uma nova edição agora em fevereiro do ano que vem. Ele tinha sido indicado para um prêmio, mas ele não pôde ser indicado porque era segunda edição, não podia ser indicado segunda edição, mas aqui nitidamente aparece também Bragança. Apesar da história ser uma história urbana, que se passa em uma população grande, mas mesmo assim eu coloquei dentro dessa história as minhas reminiscências bragantinas. E, raridade absoluta, aqui está um livro chamado Bragança, editado em 1943. É o tempo em que Bragança era apenas Bragança, não era ainda Bragança Paulista. Então, quando eu nasci, era apenas Bragança. Só depois desse ano, 43, é que vai receber o nome de Bragança Paulista. É isso daí.
A literatura me levou a contatos com coisas inesperadas. Ninguém pode imaginar do que esse daqui. Isso aqui tem mais de 100 anos. É um limpa-disco da casa Edson que eu ganhei do neto da Baronesa Angélica. Todo mundo em São Paulo sabe o que é a Avenida Angélica. Eu fui amigo dele. Ele era um mulato, ele se dizia negro, filho legítimo, porque é nossa raça, e ele me deu esse daqui. Daqui é um limpador de discos que era da casa, do palacete, da Baronesa Angélica, na Avenida Angélica, que eu ganhei do neto dela. O que está juntado aqui são coisas das minhas andanças, alguns presentes. E, por exemplo, a medalha Zumbi dos Palmares, que eu ganhei em Salvador há alguns anos. Foi um momento de muita emoção. Pela minha dedicação, me deram essa medalha, pela minha dedicação à causa negra e pelos meus livros. É de notar que em tudo isso está metida a literatura. Então, foi a literatura que me levou até esse ajuntamento todo aqui, a literatura. Se eu não tivesse sido um escritor, eu podia caminhar para outros campos, mas como eu sou um guardador de memórias, eu sou essencialmente um memorialista, vocês podem ter notado isso, então eu vou juntando coisas. E muita gente percebendo isso, acaba me dando de presente, quando viaja, algumas coisas. Ah, meu filho me trouxe do Peru. Aqui São Martinho de Porres. É um santo negro, um dos poucos santos negros que nós temos na América Latina. Daqui é o Martinho de Porres. Aqui Santo Antônio de Catigéró. Um pequeno trabalho sobre a Baquita, Santa Josefina Baquita, que foi canonizada por Roma, é uma das poucas santas africanas. Então você veja que é uma diversidade de interesses, é um interesse que não é apenas relativo ao negro, é relativo também ao branco, mas eu sempre privilegio o que diz questão, o que se liga à questão negra. Eu acredito até que o fato de eu ter passado tanto tempo longe de uma família negra me deu esse ímpeto de resgatar de uma maneira muito forte tudo que diz respeito ao negro, não folclorizado. Eu não trabalho muito com folclore, eu faço o liame entre uma cultura branca e uma cultura negra. Bragança Paulista, quando eu nasci, não tinha nada quase a ver com candomblé, com religiões africanas, com nada. Não sei como está hoje. Então o meu fundamento é essencialmente católico. Para mim é fundamental. Até me considero como alguém já observou, sou um escritor negro católico. O fundamento do que eu escrevo, na verdade, de trazer para perto um do outro, uma emanação, nem sei se existe, irmandade entre brancos e negros, é o escopo, é a finalidade do que eu escrevo também. Então, na minha literatura, eu misturo muito bem, dizem os críticos, a questão da presença do branco e da presença do negro. Há escritores negros que se mantêm apenas falando do negro. Eu não, eu misturo. E aqui nós temos o Luiz Gonzaga, né? O sanfoneiro, uma bela imagem do Luiz Gonzaga. E aqui nós temos o Dorival Caymmi, né? O Caymmi, o grande Caymmi. E, para não me prolongar demais, um retrato idealizado como negro do Machado de Assis. O Machado não tinha essa cor, não. Ele era muito mais claro, porque o pai dele que era descendente de negros, mas a mãe era portuguesa, da Ilha dos Açores. Então o Machado era mais claro do que isso. Então hoje existe uma tendência de idealizar negramente o Machado de Assis.
A literatura me levou a ser registrado por pessoas famosas. Aqui eu tenho aqui, da minha estreia, este desenho do Darcy Penteado, 59. A literatura me levou também a ter coisas raríssimas, como receber a medalha Cruz de Souza, da Secretaria de Cultura de Santa Catarina. Né? Eu falei sobre Lino Guedes. Aqui está, eu sou a única pessoa que fez um retrato de Lino Guedes. Todo o retrato que aparece aí do Lino Guedes é baseado nesse que eu fiz lá no Jornal da Tarde, quando eu trabalhava lá. E aqui uma coisa fundamental, que é um jogo de carta que nós jogávamos no preventório quando eu tinha 9 anos. Foi a primeira vez na vida que eu vi em alguma coisa alta, alguma coisa cultural, o retrato de um negro. Aqui está o Cruz de Souza, que marcou o primeiro contato que eu tive com alguma coisa de cultura negra. Tá? Tem coisas muito preciosas aqui. Então, estou esperando o espaço cultural, que talvez saia até fevereiro, para levar tudo isso. Aí eu vou criar cursos, eu vou fazer um jornal, eu pretendo, sobretudo, pessoas que não têm muitas ocasiões para chegar a ler e também, não só ler, interpretar o que leu. A questão toda não é apenas ler, é entender o que leu. E eu quero trabalhar muito com a criança pobre, o jovem que da periferia, que vai lá ao espaço naturalmente para usar aquilo que eu juntei nesses vamos dizer, 60 anos de idade, há 60 anos que estou juntando coisas. Então, isso eu acho fundamental, que seria uma maneira de eu retribuir o que eu recebi. Eu considero esse espaço cultural, que vai depender da venda de um apartamento, eu considero isso uma retribuição ao que me deram, sobretudo o padre Simão Switzer, em Poá. Há poucos meses, eu fiz 85 anos. Um homem, quando chega a essa idade, tem muita coisa para se lembrar, como, por exemplo, o fato de eu ter sido seminarista, de eu ter criado 6 filhos e tantas coisas. 85 anos não é alguma coisa desprezível, sobretudo num país como o Brasil, onde as pessoas muito sofridas, por vezes, acabam morrendo cedo. Como eu tive vários amigos, até escritores, que não chegaram aos 60. Eu fiquei pensando sobre o meu trajeto, que por sinal eu acho modesto, mas o que me conduziu a este momento em que eu estou aqui, e a uma homenagem que Bragança, que é a minha terra, está me prestando. Esta homenagem ela tem uma face muito peculiar, muito interessante pela própria história de Bragança. Bragança foi fundada, começou a existir em 1763. E tempo de escravidão ainda. É evidente que meus pais são pretos, basta olhar para mim. Meus pais eram pretos, mas a história de meus pais é a história de milhares e milhares e milhares de negros que, após a abolição, ficaram sem rumo, tendo apenas de si o corpo. Então, eu nasci em Bragança Paulista, o que para mim é fundamental ter nascido em Bragança Paulista, 48 anos após a abolição, filho de apanhadores de café analfabetos, que andavam sempre descalço. Por sinal, andar descalço foi a marca da escravidão. Quando o negro ficava livre
dessas amarras que era a servidão, a primeira coisa que ele queria fazer era usar um par de sapatos. Então, na verdade, o que está acontecendo comigo agora, a minha cidade, que está resgatando o título de cidade poesia, eu sempre soube que Bragança era cidade poesia, mas eu acho que ela, por muito tempo, não ficou dando muito relevo, trazendo isso muito à tona. E Bragança, em boa hora, resolveu trazer agora esse título de cidade poesia. E nessa cidade poesia é que entra o meu nome, o que me espanta. Quando me falaram que o meu nome tinha sido votado por unanimidade pelos vereadores de Bragança para dar nome a uma praça, eu fiquei um tanto espantado. Eu achei até que era brincadeira. Mas o que está acontecendo agora mostra que não era brincadeira, era algo muito sério. E Bragança resolveu colocar o meu nome entre tantos nomes de coronéis, fazendeiros enriquecidos, barões do café. Eu tenho uma consciência muito nítida do que está acontecendo. Está acontecendo que Bragança, em alguns aspectos, ela está valorizando o homem pelo que ele é, independentemente da sua origem. A minha origem é de pais que, digamos a verdade, eles viveram numa subpobreza. Meus pais não foram pobres. Meus pais viveram abaixo da pobreza. Basta ver o tempo de vida deles. A minha mãe morreu com 27 anos. Meu pai morreu com 30. Fiquei órfão com 6 anos de idade. O que está acontecendo comigo agora, eu podia até dizer, um tanto de uma maneira brincalhona, é um absurdo. Jamais se poderia imaginar que aquele menino de 6 anos, que ia apanhar café com os pais descalço, 6h30 da manhã, indo para a fazenda Sinhazinha Félix, a uns 7 quilômetros do centro da cidade, que esse menino, depois de 79 anos, ia ser homenageado com uma praça com o nome dele. Isso é quase absurdo pensar isso. Eu achar que, não, isso jamais vai acontecer. E, no entanto, está acontecendo. Coisas da vida, coisas do Brasil, surpresas que a vida nos oferece. Eu estou no meio dessa surpresa. Eu confesso que eu estou muito emocionado com isso, mas fundamental, essa minha emoção não é apenas porque eu estou sendo homenageado. Eu estou vendo nessa homenagem uma homenagem aos anônimos, aos pobres, aos negros de Bragança. Na minha opinião, Bragança sai engrandecida dessa homenagem à minha pessoa. O que me levou ao preventório foi a minha orfandade. A minha mãe de criação, a minha madrinha, que era prima da minha mãe, a Maria Esther Silva, que eu homenageio aqui, uma mulher analfabeta, empregada doméstica, ela me internou no preventório Imaculada Conceição, que era destinado a crianças pobres cujos pais tinham morrido de tuberculose. No meu caso, a minha mãe tinha morrido de tuberculose, então eu fui internado com meus 2 irmãos, o Roberto e a Jandira, o Roberto com 5 anos, e a minha irmãzinha com 1 ano e pouco, no preventório Imaculada Conceição. Vocês podem ver, há uma moldura aí de uma certa desgraça social. E é dessa desgraça social que eu vou tirar partido, sem prever nada, para me tornar, depois de adulto, um escritor. Eu, na vida, eu sou apenas um homem que lutou muito para se tornar escritor. Não que me ache totalmente realizado. E esse escritor
se sente totalmente à vontade para receber essa homenagem, porque na minha obra, nos meus livros, Bragança Paulista tem uma importância fundamental. Basta ler com atenção o meu livro Oboé, por exemplo. A paisagem que eu descrevo em Oboé, os personagens que estão em Oboé, foram moldados pela minha passagem, pela minha infância em Bragança Paulista. As paisagens, os personagens do meu livro, por exemplo, Negro Disfarce, cuja história se passa totalmente do personagem mais importante em Bragança. Se não houvesse Bragança, eu não teria escrito Negro Disfarce. E tenho aqui, fundamental, que está na minha camiseta, está aqui também, Raiz de um Negro Brasileiro, que eu conto a minha infância em Bragança até 6 anos de idade. Eu narro, evidentemente, fatos, eu narro, evidentemente, paisagens que hoje, passados 79 anos, não existem mais. Então, eu me tornei, sem querer, um documento de Bragança. Bragança, para saber como foi naquele tempo, 1940, 43, 50, uma das fontes, não a única, deve ser o meu livro, porque é um testemunho vivo de alguém que viveu tudo aquilo em um tempo que Bragança estava ainda com 200 anos, 1943. Então, eu quero mostrar com isso a importância dessa cidade para a minha literatura. Eu sou um escritor, como está no nome da praça, Praça da Poesia, poeta Oswaldo de Camargo. Eu sou um escritor que se sente, de fato, merecedor, digo com orgulho, de ter essa homenagem, porque, mesmo ausente de Bragança, Bragança sempre esteve presente na minha ficção e também presente na minha poesia. No meu livro de estreia de 1959, eu tenho um poema em que eu relembro os meus companheiros e as minhas companheiras do Preventório. Então, eu sempre me dediquei a Bragança. Bragança sempre esteve na minha ficção, na paisagem, nos personagens, aí nas praças que eu cito, o matador antigo que não existe mais, tanta coisa de Bragança que já, a Vila São Vicente, o Preventório, que já está desativado e vai se tornar, se não me engano, um espaço cultural. Então, Bragança moldou pela sua paisagem. A paisagem de Bragança é a paisagem primordial da minha vida. A poesia que eu escrevi, ela é uma poesia em que eu faço questão que ela tenha sempre uma sonoridade. Apesar de ser um poeta que se considera da geração de 45, quando eu falo geração de 45, são aqueles poetas que, após a morte de Mário de Andrade, em 1945, o Mário de Andrade morre. Não se esqueça, o Mário de Andrade era também descendente de negros. Muita gente quer ocultar isso, que o Mário era afro. O Mário é também um escritor afro, pelo lado do pai e pelo lado da mãe. Então, surgiu uma geração que é chamada de geração de 45. É uma geração que dava um capricho muito grande à palavra, que tinha um zelo muito grande pela escrita, pela palavra escolhida. Então, essa geração, houve muita gente que me considerou, muitos intelectuais me consideraram um herdeiro da geração de 45. Daí se explica o meu zelo pela palavra, o meu zelo pelo texto, pela palavra escolhida. Diferentemente de muita gente que acha que o negro expressando-se, o principal, a única possibilidade de ele se expressar, estando dentro do que ele vive, do que ele foi, do que ele é,
usar uma linguagem bem desataviada. Eu sou o contrário. Eu faço do meu texto, eu quero sempre, nem sempre eu atinjo, posso até convir isso, posso até chegar à conclusão, mas eu sempre busco fazer de cada texto meu uma obra de arte. Eu tenho um verso do meu primeiro livro que mostra a possibilidade, sim, de se fazer uma literatura que nós chamamos de literatura negra. Minha alma mostrou-se inesperadamente e fulgiu, brilhou sobre o negror do meu corpo. Eu repito, minha alma mostrou-se inesperadamente e fulgiu, brilhou sobre o negror do meu corpo. Esse verso só pode ser dito por um escritor preto como eu. Um branco não tem a possibilidade de, escrevendo, dizer que a alma dele brilhou sobre o negror do seu corpo, porque ele não é negro. É aí então que entra aquela questão do que nós chamamos de literatura negra. A literatura que o negro expressa dentro de um país que tem a nossa história, dentro de um país que teve uma abolição feita do jeito que foi feita. Ele está, então, trabalhando essa realidade que é única, que é somente dele, que não é do Jorge Amado, que não é do Coelho Neto, que escreveu Rei Negro. Então, ele vai trabalhar essa realidade. Ele é um negro. É por isso que o meu poema, chamado Grito de Angústia, dê-me a mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram aos meus pais. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos congos, bantus e outros desgraçados. É o mesmo coração dos que são cinza e dorme debaixo da capela dos enforcados. É o coração da mucama e do moleque. E aí eu continuo. Quando eu falo capela dos enforcados, é a capela que está em Bragança, que muita gente considera a construção mais antiga de Bragança Paulista. Nesse poema, quando eu falo capela dos enforcados, é a capela de Bragança Paulista. Bragança está sempre presente no que eu escrevo. Quando eu, no meu livro Raiz de um Negro Brasileiro, eu falo da Santa Casa, se não me falha a memória, na Rua da Palha, onde minha mãe faleceu tuberculosa com 27 anos, foi nesta rua que teve lugar o Clube dos Escravos. Olha só como Bragança é importante. Em 1881, alguns fazendeiros resolveram alugar uma casa não, um espaçozinho na Rua da Palha, ali perto da Santa Casa, para ensinar negros a ler e a escrever. Isso é em 1881. Nós estamos há 7 anos da abolição. Foram 40 alunos que aprenderam a escrever. Houve pessoas que foram contra e muitas vezes as aulas foram interrompidas por pessoas que não tinham, até fazendeiros que não tinham o mínimo interesse em que negros começassem a ler. Eles vislumbravam naturalmente a possibilidade de o negro aprendendo a ler, ele já não ia mais aceitar trabalhar nas fazendas, capinar o dia todo, etc., com todas as consequências do analfabetismo. Eu considero o analfabetismo, o fato do negro ter sido analfabeto após a abolição, o analfabetismo foi a companheira forte da miséria do negro. Se o negro tivesse aprendido a ler e a escrever, a história dele seria outra. Ele só não pôde competir porque ele era analfabeto.
Foi o meu caso, quando eu falo que uma desgraça social na minha família me levou a cortar esse nó, a cortar esse elo que me ligava ao negro pós-abolição, foi porque minha mãe morreu. Se a minha mãe não tivesse morrido naquela época, possivelmente eu seria mais um seguidor trabalhando na fazenda, analfabeto, e talvez nem me casasse, talvez tivesse filho, um monte de filhos, porque a sexualidade naquele tempo, de criança que nascia em fazenda, ela despertava muito cedo. A minha sexualidade, por exemplo, ela foi despertada com 6 anos de idade. E não era meu caso. Quase todas as crianças e meninas do meu tempo, de vendo os animais, de vendo os porcos, os cavalos fazendo sexo, a sexualidade com 5 anos estava desperta. Então era natural que com pouco mais de 10 anos a criança começasse a fazer sexo e logo se enchia de filhos e etc. A minha vida seria outra. Fundamental para mim foi eu ter entrado no preventório e aprendido no preventório, com o catecismo, com a educação que eu recebi, o domínio do corpo. Se eu não tivesse aprendido a dominar meu corpo, eu não teria conseguido chegar a ser nem escritor. Eu me perderia nos desvãos da carne, porque a minha estada numa fazenda me levaria a isso. Então eu fui um homem, eu acredito, abençoado nesse aspecto. Até nisso eu fui resgatado de uma consequência do negro pós-abolição. Eu sou filho de um pai que sofreu todos os percalços, todas as desgraças, todas as estreitezas sociais da pós-abolição. Com a minha vivência, o meu viver numa cidade como Bragança, com a paisagem de Bragança, com o que eu recolhi dentro de mim para me enriquecer, e com os meus estudos em seminário de latim, português, francês, grego e música, eu então consegui ser escritor, não ainda realizado, totalmente realizado. Ai de mim, se eu em algum momento achar que eu terminei o meu trajeto. É por isso que a minha música, que a minha literatura tem muito de música. Eu sou organista, eu toco órgão numa igreja. Eu pretendi, em certa época da minha vida, ser compositor, mas eu me considero até uma espécie de escritor que gostaria de ser compositor também. Então é por isso que no meu livro Oboé aparece a música. Meu pai, isso é ficção, meu pai que tenta cantar na capela da fazenda e não consegue, a dona da fazenda não permite que ele cante na capela. Mas quando chegam os imigrantes alemães, ela permite que a menina, filha de alemães, cante na capela, mas meu pai, até o fim, não vai conseguir. Isso é uma espécie de amostra do que era o preconceito em 1940, 50, que era possível até na zona rural. No meu livro, que agora foi lançado pela Companhia das Letras, O Carro do Êxito, o primeiro conto é Cadê o oboé? Toca aí o oboé, menino. Também entra um instrumento de música que vai ser um instrumento de ascensão para o personagem que é órfão de pai e mãe. Então eu trabalho muito os personagens que eu conheci em Bragança. Eu quando falo, por exemplo, no conto Toca aí o oboé, que a minha tia, é claro que quando eu falo minha tia, eu estou colocando em lugar da minha madrinha, da Maria Esther, estou colocando uma tia. Então a minha tia, ela lava roupa para uma pianista solteirona e sozinha. Essa pianista solteirona e sozinha, claro que eu tirei de quê?
na ficção, vem da Miquelina Osório, que foi uma moça muito rica que acabou morrendo no asilo em Bragança. Então, eu trabalho muitos personagens no conto Maralinga, que muita gente acha que é um conto dos mais bem realizados que eu tenho. A cidade de Maralinga, na verdade, no fundo, é Bragança que eu estou descrevendo, né? Então, o fazendeiro que vai praticamente falar, ele fica como filho, é a imagem também de pessoas em Bragança que me apoiaram quando eu era pequeno. O capitão de camiseta que fala, me deseja boa sorte quando eu estou indo para Maralinga, é um personagem da minha infância, que era um capitão de Bragança Paulista, que caçava. Naquele tempo era permitido ainda caçar, que marcou a minha infância. Então, a minha infância tem tudo isso. A dona Aurora, do meu livro, que se passa em Bragança, Negro Disfarce, é uma pessoa que também, na infância, me deu muito carinho. De longe, mas dava carinho. É de notar que até os 6 anos nunca soube o que era um Natal. Tanto que a única pessoa que eu recebi presente até 6 anos, ela ficou na minha memória. Porque o Natal ele passava batido. A criança pobre, a criança negra, sobretudo, não tinha Natal. Que Natal? O que é o Natal? Então, mas houve uma pessoa em Bragança que certa vez me deu um presente nos meus 6 anos de idade. Não me lembro do nome dela, eu só sei que morava perto do Lago das Pedras, mas este ato de me dar um presente quando eu tinha 6 anos ficou marcado na minha memória até hoje, passados 79 anos. Essa pessoa, sem saber o nome dela, eu homenageio também nesse momento, quando eu recebo esta homenagem da minha cidade, que, repito, Bragança, homenageando um negro ligado à literatura negra, ela se engrandece. E ela serve de exemplo a outras pessoas, a outros locais, a outros prefeitos, vereadores, que podem dar um rumo melhor a uma história do Brasil em que o negro foi muito cerceado. Ele foi obrigado a ser um anônimo. Com esta homenagem, já mais um negro, junto com Cruz e Souza, Luiz Gama, Machado de Assis, vamos ver o Machado como negro, recebe uma homenagem para a posteridade. Isto eu acho, em alguns aspectos, além do que eu disse no começo, um absurdo, olhando-se a minha infância, não é só absurdo, é algo, em alguns aspectos, eu digo com toda sinceridade, é algo até, para Bragança, revolucionário. Eu creio que é isso que eu posso dizer sobre Bragança Paulista. É primavera. Olha, isso é da minha infância, isso eu me lembro muito bem, é maravilha. Ai, minha tulha tá caindo, o senhor vê? Hã? Minha tulha. Ela vai restaurar um dia. Olha, toda vez que eu vou derrubar... Por causa do turismo. Aqui meu pai trabalhava Me diga uma coisa. com o rodo. É, igual o Valdemar. Eu conto isso no livro A Descoberta do Frio. Não, aqui, acho que é aqui que eu conto. Exatamente onde meu pai trabalhava com
Hã? O rodo do café. Depois que o braço dele morreu, foi que ele deixou de fazer isso, não podia fazer mais. Que coisa! Era aqui exatamente que ele trabalhava há 79 anos. É muito tempo, não é? Nossa Senhora! E eu, quando era pequena, brincava nesse terreiro, meu pai ficava louca. Porque à noite tinha que recolher o café e fazer aquela montanha e pôr encerado. E aí as crianças viam tudo subindo no encerado e daí espalhava tudo o café. Aí meu pai ficava doido. Saiam daí, vocês estão estragando o café. Nossa. E de manhã espalhava tudo e vinha com aquele rodinho lá para secar, né? Ficava... E aquela casa, o que é? O que era? Então, lá é a tulha onde guardava o café e lá onde tem aquela máquina que despolpava, que escolhia, beneficiava, escolhia os grãos, né? Então, Olha, tive sorte, hein? Foi preservado. A minha emoção nesse momento é totalmente inesperada. Eu nunca imaginei que eu entraria nessa fazenda, que no meu tempo era Sinhazinha Félix, e seria recebido desse jeito, com descendentes da Sintra, do Félix. E aqui, já acabei de falar, é um pedaço fundamental da minha vida. E eu devo também muito conhecimento a respeito de mim mesmo e da minha família a um amigo muito querido, que é o Dr. Bragança, que é um pesquisador muito sério, pertinaz, que muita coisa, até a descoberta de alguns parentes meus, eu devo a ele. E ele está aqui nesse momento, que também não esperava, né? Não sabia, não pensei que ele ia aparecer aqui hoje. Fiquei muito emocionado de vê-lo. E ele vai me passar um documento importante agora, que acrescenta dados àqueles que eu já tenho, que ele me passou há 6 anos por aí. Então, é isso aí, eu estou aqui na fazenda, no meio de antiguidades, de coisas muito velhas, eu adoro coisas velhas, tudo que eu puder eu reúno. E é uma emoção que, nessa altura da minha vida, me deixa uma pessoa premiada por tudo que eu tive, pelos amigos, pelo trabalho da minha querida amiga Vanessa, da Secretaria de Cultura, etc. Muita gente, não dá para mencionar, que não vou guardar o nome de todos, mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa fazenda. É a primeira vez que eu entro nessa casa, e nem poderia ter entrado, que meu pai não passava de um reles apanhador de café. Eu vinha com eles, então essa casa, em alguns aspectos, estava distante da nossa realidade de pessoas negros muito pobres. Eu nasci 48 anos após a libertação dos escravos. Aqui houve escravos também. Houve um tempo que aqui tinha 300 mil pés de café. E para tocar esses 300 mil pés de café, era necessário ter escravidão. E meu pai, em alguns aspectos, ele permaneceu ligado a essa fazenda. É por isso que eu nasci aqui. Eu estou espantadíssimo de descobrir que o meu trajeto para vir aqui com meu pai e minha mãe e meu irmãozinho Roberto apanhar café, perfaz perto de 10 quilômetros. Então eu andava com 6 anos, 10 quilômetros para chegar até aqui. Eu estou muito grato a tudo isso, a oportunidade de estar nessa fazenda hoje. E ver o terreiro em que meu pai, com o rodo, ele separava os cafés. Isso nunca esperei na minha vida ver um local como esse. O mesmo local em que meu pai, há 79 anos, ele separava os cafés, os grãos de café. Eu estou muito grato. Eu estou em Bragança diante de um pedaço da minha infância, que é o Colégio São Luís, que foi resgatado agora como Teatro Carlos Gomes. Pois bem, eu morava do outro lado da rua, na Vila São Vicente de Paulo, e o meu relacionamento com os alunos aqui, que era um colégio destinado às crianças bem-nascidas da região, né? E então o meu relacionamento era esse,
jogava-se bola aqui, a bola caía do outro lado, ia para os bueiros e eu, muito esperto, pequenininho, entrava nos bueiros para pegar a bola e ganhava alguns vinténs desse jeito. Isso é um relacionamento de uma criança esperta que eu fui nos meus 6 anos. Então eu estou aqui feliz de estar diante do prédio que hoje em dia é onde está a Secretaria de Cultura e onde está o Teatro Carlos Gomes, que foi feito por fazendeiros do tempo áureo do café. Eu me viro para cá e vejo um vazio muito grande, porque aqui era cadeia. Na minha infância aqui era cadeia. E no meu livro Raiz de um Negro Brasileiro eu faço uma brincadeira. Porque os alunos do outro lado cantavam aquele canto Liberdade, Liberdade, que é o canto da Proclamação da República, abre as asas sobre nós. E os presos aqui, os miseráveis, coitados, muitos deles tinham sido apanhados porque tinham caído bêbados na rua. Eles ouviam os alunos cantando lá, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Essa é uma das lembranças da minha infância. Meu pai, infelizmente, ali embaixo havia um boteco, ali embaixo havia um boteco, ali, logo naquela rua. E meu pai, geralmente, quando bebia alguma coisa, ele se tornou alcoólatra, o que era muito comum na época. Ele bebia e eu, com 6 anos, ia pegá-lo lá, naquele boteco que agora não existe mais, e subia com ele, passava por aqui para levá-lo à Vila São Vicente. Então eu estou contando uma história de muita miserabilidade. Eu fico feliz de estar hoje em Bragança, com uma praça que vai ser inaugurada com meu nome, tendo essa história, uma história tão dramática até eu digo. Que não é só minha, houve muita criança como eu tive a sorte de escapar. Vocês me desculpem, mas eu sou um autor que trabalha com o que nós chamamos de literatura negra. Vocês podem perguntar por que não uma literatura branca? A minha resposta é essa. A literatura no país já é por natureza branca, não precisa por cor. O negro que veio da escravidão, maior parte analfabeta, aliás, a grande parceira da miserabilidade do negro foi o fato de ele ser analfabeto. Se ele tivesse aprendido a ler, a história dele seria outra. O meu pai saía aqui perto do Teatro Carlos Gomes, que naquele tempo era Colégio São Luís, que eu fui criado em parte ali na Vila São Vicente, outro mais velho, talvez se lembre ainda. E eu andava 10 quilômetros para apanhar café na fazenda Sinha. Olha aqui, meu amigo, aqui Osvaldo. Oh, meu querido, nossa mãe. Eu andava 10 quilômetros com 6 anos de idade para ir com meu pai apanhar café na fazenda Sinhazinha Félix, que hoje é fazenda do trigo. E hoje eu tive uma das emoções mais profundas da minha vida. Uma das mais profundas foi isto. Eu fui à fazenda com meu filho, alguns amigos, e lá eu tive a surpresa de ver o terreiro em que meu pai separava os grãos de café do mesmo jeito de há 79 anos passados. É muita coisa. Mesmo jeito que estava há 79 anos. Então eu sou premiado. Nem todo escritor tem a sorte de ser reconhecido em vida, como o Bragança está fazendo comigo. Nem todo escritor tem a sorte de ter tantos amigos como vocês. Nem todo escritor tem a sorte de ter pessoas ligadas à literatura, como estou cercado aqui. Nem toda pessoa tem a sorte de acreditar na literatura. Vocês acreditam na literatura, no poder da literatura. Eu ouvi dizer que para me prestarem essa homenagem, a filha, não sei se está aqui ainda, ela pesquisou para descobrir quem era eu. Foi então que, depois de fazer uma pesquisa muito minuciosa, ela propôs o meu nome para
A praça... É? A Praça da Poesia. A Praça da Poesia. Eu digo uma coisa, Bragança se engrandece, eu digo com toda a vaidade, com toda a sinceridade. Esta homenagem engrandece Bragança por vários motivos. Primeiramente, não é comum uma cidade colocar o nome a uma praça de alguém que escreve. A literatura no Brasil não tem ainda, infelizmente, o brasileiro não fez ainda do livro uma amizade, como fala o Marcel Proust, o grande autor francês. O brasileiro não chegou ainda ao ponto de fazer do livro uma grande amizade. Então, o que eu estou sendo premiado nesse momento com muita emoção é a minha confiança no poder da literatura. E no poder também da literatura que nós chamamos de literatura negra. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Obrigado. É uma literatura que, olhando a história do Brasil, vê que nós negros não tivemos fala. Quem falava por nós era o autor branco, era Coelho Neto, eram os sociólogos, eram todos esses, com boa vontade, acertando muitas vezes, outras vezes não acertando. Então, quando o Bragança me reconhece como autor, eu peço que vocês entendam, eu não estou apenas... Não. É uma homenagem também a outros autores, brancos também. Estão reconhecendo a literatura, estão dando um espaço para a literatura. A poesia, ela não é preta, ela não é branca, ela não é nipônica, ela é poesia. Então estão reconhecendo a importância da poesia. E eu então, o que eu vou falar mais? É isso daí. E outra coisa, para terminar de verdade, não falar demais, eu estou aqui representando, além do escritor branco ou negro, eu estou representando o Bragantino anônimo, que ninguém se lembra deles, ninguém jamais vai dar um nome de rua para eles, ninguém vai pesquisar quando nasceram, ninguém vai pesquisar onde está a família deles. Eu tenho a grande sorte de ter aqui, além dos meus amigos, filhos meus, aqui um grande músico, o Marcos Morimbão, eu tenho Oswaldinho, eu tenho grandes amigas e amigos aqui. Eu tenho Oswaldo Faustino, um escritor importante que veio me prestigiar, saiu de São Paulo. Está aqui Oswaldo Faustino. Me dá um abraço, Oswaldo, por favor. Oswaldo Faustino. Um abraço em nome de vocês. Oswaldo Faustino. Eu tenho ali o Abelardo Rodrigues, que eu considero meu irmão, está ali. Com as insígnias da religião que ele perfila, que é o candomblé, que é a religião afro. Entende? Então ali eu estou muito bem cercado. Eu sou um homem premiado. Eu agradeço para... Entra lá. Quem está aí? Quem Neide o quê? A Neide vem? Flávio Carrança. Cadê o Flávio? Cadê o... Seu Oswaldo, dá um cumprimento para ele aí para nós gravar aqui, ó. Esse é o Abelardo Rodrigues. Não, tá muito bem aí, tá muito bem. É um grande poeta que eu prefaciei. Obrigado, Que eu prefaciei, Abelardo Rodrigues. Fala o nome dos seus livros, é Abelardo, 2 ou 3? Memória da Noite Revisitada, Atlântica Dor e Não foi mal. Papel de Seda. Papel de Seda. Papel de Seda. O primeiro livro dele foi eu que prefaciei. Cadê a Neide, minha amiga Neide? Ô Neide! Vem cá, Neide, não me envergonhe com sua beleza não, pelo amor de Deus. Obrigado, Abelardo. Poeta também, além de grande amiga, poeta. Eu gosto, eu brigo muito com ela, que as mulheres que brigam tanto para que as mulheres sejam reconhecidas, querem ser chamadas de poetisa. Que poetisa? O que poetisa é? É isso mesmo, poetisa não, poeta. Tem que ser poetisa. Não, Poeta é homem, poeta é homem. Poeta, A mulher é também. poetisa. E poetisa
pisa, todo mundo pisa. Olha aí, tá vendo? Ah, bom, aí nunca pensei nisso não. Nós vamos fazer aquele congresso. Mas eu nunca pensei nisso não. Eu jamais pisaria numa poetisa. Eu jamais pisaria numa poetisa, nunca. A Leila Nicolis que disse. Aqui está, Poeta, poesia. do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o meu amigo e irmão Flávio Carrança. Ele escreveu o texto primordial para quem lê esse livro aqui. Flávio, dá um abraço aqui, Flávio. Eu estou aqui na inauguração da Praça da Poesia, poeta Oswaldo de Camargo, porque esse momento é único, é um momento histórico, porque além de eu estar perto do meu amigo e companheiro do Jornal do Estadão, onde eu trabalhei 26 anos e ele 37, eu estou diante daquele que foi responsável por eu me tornar escritor. Não sabia não, ficou Claro, demais. foi lendo Oswaldo de Camargo que eu cheguei à conclusão de que existe sim uma literatura negro-brasileira e que eu poderia trilhar por esses caminhos sob este farol que aqui está. Eu não podia deixar de estar aqui nesse momento. Vim com os meus amigos, muito feliz da vida. Quero cumprimentar o meu xará, né, que eu chamo de Oswaldinho, carinhosamente. E quero cumprimentar a gestão pública desta cidade pela iniciativa, porque é uma coisa rara e uma coisa que a gente jamais vai esquecer. Parabéns para a administração, parabéns para o meu querido, e eu vou dar um beijo nessa testa. Um beijo imortalizado. Imortalizado! Obrigado, Valdo. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso, viu? Boa noite, senhor prefeito. Muito honrada de estar aqui hoje nesse momento, um momento histórico para Bragança Paulista. Boa noite, Gi, no seu nome, eu cumprimento os demais vereadores. Dedé, muito obrigado pela presença. Seu Oswaldo, do qual passei o dia todo hoje ao seu lado, muito obrigado pela oportunidade. Os demais vereadores e todos os presentes, Serralha também representando o governo do estado de São Paulo, nosso governador. Muita gratidão estar aqui nesse momento, porque é muito simbólico essa inauguração de hoje. Não só por ser uma verba do turismo, porque a gente possa fomentar ainda mais o emprego e renda na nossa cidade, mas também para a gente estar fazendo essa retomada com muita consciência, muita responsabilidade nos nossos atrativos para que as pessoas possam estar cada vez melhor. Com muito cuidado, o prefeito pediu para que a gente pudesse estar aqui retomando e trazendo para vocês a alegria e mostrando o quanto Bragança Paulista está pronta para a retomada do turismo e dos eventos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer. Prefeito, eu estou emocionada. Eu pensei em tanta coisa para falar, mas é muita emoção hoje estar aqui. Eu só tenho que agradecer ao senhor de coração e ao deputado Edmir, que não mede esforços para transformar essa cidade com as verbas que ele consegue trazer para que a gente possa transformar não só na cultura, no turismo, mas também na saúde, na segurança e na educação. Bragança Paulista hoje é um exemplo do estado de São Paulo e também do Brasil. Muito obrigada a todos. Excelentíssimo senhor prefeito Jesus Cedite, senhores vereadores, primeira-dama, que agora há pouco arrumou minha gravata, um ato de delicadeza poético. A primeira-dama arrumando minha gravata, foi muito bonito. Eu estou diante de um absurdo. Um homem da minha idade não pode mentir nem inventar, tem de falar aquilo que ele acha real. Eu estou na minha cidade
eu estou sendo homenageado com o nome de uma praça. Eu estou no meio de amigos, muita gente não me conhece, outros me conhecem. Eu estou com pessoas queridíssimas que vieram de longe até para estar presente aqui. Tudo diante do quê? De um homem que quer ser e é visto como escritor. Pois bem, eu tenho consciência total que, olhando a minha história, que eu nasci na fazenda Tinhazinha Félix, que hoje é a fazenda do Trico, onde eu estive hoje de manhã, num momento de muita emoção mesmo. Olhando a minha história, eu falo, não, é absurdo. Isso não poderia ter acontecido. Isso é alguma coisa raríssima de acontecer, que uma criança que passava aqui nessa região com 6 anos, para andar 10 quilômetros até a fazenda Tinhazinha Félix, filho de pais analfabetos, que não calçavam sapato, quase todos os parentes analfabetos, depois de tanto tempo, depois de 79 anos, guardem bem, 79 anos, está sendo homenageado com o nome de uma praça, Praça Poeta Oswaldo de Camargo. Eu confesso a vocês todos, a minha maior alegria. Eu fui seminarista, estudei para padre durante 6 anos, sou jornalista, trabalhei no maior jornal do país, fui redator, fui assistente de redação da página 4 do Jornal da Tarde. Mas eu digo a vocês, de toda a minha longa vida, que eu considero que é longa a minha vida, este é um momento especialíssimo, que eu jamais esperei, jamais eu sonhei que Bragança Paulista ia se lembrar de um homem que tentou ser escritor, tenta ainda, escreve, e que todo o mérito que ele tem é jogado em cima do fato dele ser um escritor. E digo mais, um escritor negro. É fundamental que Bragança perceba que está diante de um homem que no país, devido a uma abolição, na minha opinião, mal feita, teve de caminhar com dificuldades inauditas por uma questão de um erro, na minha opinião, que foi uma abolição mal feita. Um cavalo de Troia, como diz o poeta Carlos de Assunção. Mas aqui não estou tratando disso, porque se eu tratar disso, seria um ato que entraria na política. Eu não quero entrar em política. Eu sou um escritor que quer falar, sobretudo, ao homem. Como diz o Saint-Exupéry, é necessário falar aos homens e às mulheres, naturalmente. Pois bem, o que me agrada aqui é que, nesse momento, eu estou representando todas as pessoas que escrevem. E há muita gente aqui em Bragança que escreve também. Eu estou representando também os anônimos, os pobres, que apanharam café, que fizeram Bragança e que nunca tiveram nome de rua, ao lado dos Lemes, ao lado de outros aqui, ao lado de barões, ao lado de fazendeiros enriquecidos. Então, eu me sinto feliz, gratificado pela minha tentativa de escrever, que foi reconhecida por Bragança. Fico reconhecido por esta oportunidade de ser o representante legítimo de muita gente que jamais foi lembrada e não será lembrada. Dar o nome de poeta Oswaldo de Camargo a uma praça é um ato que eu considero até, em alguns aspectos, revolucionário. Não te espante com essa palavra, não. É um ato de coragem. Obrigado. É um ato de coragem, é um ato de dar bom exemplo para outras cidades. Nós temos aqui em Socorro um poeta que, quando nasceu, era de Bragança. Ele nasceu em 1897.
que é o Lino Guedes. Quando ele nasceu ainda, pertencia a Socorro, pertencia a Bragança. É necessário que Socorro também, seguindo o exemplo de Bragança, reconheça a importância do Lino Pinto Guedes. É necessário que Atibaia, seguindo o exemplo de Bragança, reconheça a importância do Benedito Rodrigues de Abreu, um grande poeta que teve muita voga nos anos 30. Então, eu acredito que Bragança está sendo pioneira também, sem perceber, talvez. Eu percebo isso. Está sendo pioneira. Bragança já foi pioneira em 1881, com o Clube dos Escravos, na Rua da Palha, lá na rua onde está a Santa Casa, fundando o Clube dos Escravos. Então, Bragança é muito importante, sim, na cultura da região e na cultura paulista. Eu me sinto supremamente feliz de estar envolvido com essa cultura que Bragança está trazendo à tona. Não existe um país que se entenda sem a sua literatura. Os escritores têm que percebam, sem que o leitor perceba muitas vezes, quando eles trazem os seus textos, não vou falar demais, não fiquem preocupados não, vou dar um jeito de terminar logo. Quando eles trazem seus textos, eles estão deixando para a posteridade algo que só eles poderiam fazer. Estão dando ao leitor a possibilidade de, com sua imaginação, recriarem também uma realidade que se torna prazerosa. No meu poema, que foi muito declamado nos anos 60, muito mesmo, um poema doloroso, só um pedacinho dele, dê-me a mão. Meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram a meus pais. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos congos, bantos e outros desgraçados é o mesmo. É o mesmo coração dos que são cinzas e dormem debaixo da capela dos enforcados. Paro aqui. Essa capela dos enforcados é a capela que eu ia. É a capela de Bragança que eu, com 6 anos, morando miseravelmente na Rua dos Porcos, nem sei qual é o nome da Rua dos Porcos hoje, eu ia, muitas vezes entrei na Terezinha, que é a capela dos enforcados que eu trouxe no meu poema, dentro de um contexto de tentar falar sobre a escravidão que também houve aqui em Bragança. Então, eu não vou continuar, só vou dizer o seguinte: Bragança se redime daquela fama antiga que ela tinha de uma cidade fechada, um pobre, um negro, um mulato. Ela está se redimindo. Bragança é mais agora do que um aprendiz de igualdade. Com essa homenagem a mim, com vários outros projetos que estão a caminho, Bragança assume um lugar de destaque nessa luta pela igualdade, nessa luta para entender a diferença, que é uma palavra muito usada hoje. E eu me sinto feliz de estar envolvido com isso. Isso vai ficar na minha história, na história da minha família. Eu criei 6 filhos, uma boa parte está aqui, quase todos estão aqui. Eu tenho meu filho Marcos, eu tenho meu filho Oswaldinho. Então eu me sinto muito feliz. Não acreditem não que eu faço da luta do negro uma luta separada. Não existe uma luta apenas do negro. Entendo isso. É necessário que os dois se irmanem para que o país seja melhor. E Bragança está fazendo isso. Bragança está dando um título a um homem que, descendente de apanhadores de café, que passava aqui no rumo da igreja Santa Luzia, passava pela Serra da Bocaina, ia a pé, andando 10 quilômetros, que eu soube hoje, percebi hoje, que para apanhar café, meu pai e minha mãe andavam 10 quilômetros. Então, eu me sinto feliz, depois de tanto tempo, eu estar vivo e assistir a essa possibilidade de eu falar algumas coisas que eu falei agora.
Não é todo momento que um poeta, que um escritor tem condições de falar algumas coisas. E também não é todo momento que você tem um grupo de pessoas, um número de pessoas tão receptivos ao que você está falando. O que me dá muito prazer, muita alegria, é que eu percebo que vocês estão de fato decididos a fazer dessa cidade uma cidade de igualdade para todos. Muito obrigado, agradeço a todos vocês, Só peço que do livro que foi editado para ser distribuído, só peço que leiam com muita atenção o conto Maralinga. Maralinga, que lá tem o nome de Rosana, é Bragança. Fico muito feliz por estar com vocês aqui, por estar inserido nessa parte da história de Bragança, que é a minha cidade. Sem Bragança, sem o Preventor Imaculado Conceição, eu não seria escritor. O homem, quando chega aos 85 anos, não pode mais mentir. Eu não estou mentindo. Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, meu prezado homenageado da noite, poeta Oswaldo de Camargo, que nos dá alegria de estar aqui presentes. Queria saudar aqui a família do Levi Sopione, seus filhos, que fez uma doação desse terreno todo, 1.700 metros quadrados. Queria saudar aqui a família daquele homenageado da noite também, Dr. Manuel José Rodrigues, nosso grande empresário, nosso grande benfeitor, e que nós temos prazer de homenagear, porque ele cedeu a garagem e esse terreno de 7.000 metros quadrados por 2.700.000 para pagar em 30 meses. Foi realmente uma doação a preço venal, coisa que ninguém faz. Nossas homenagens e nosso agradecimento, viu a todos vocês, José Luiz, a toda a família do seu Manuel José Rodrigues. Obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês todos. Obrigado, minha esposa. Obrigado pelo apoio que me dá. Obrigado, deputado Edmir, porque essa verba foi recuperada, já estava perdida. E nós estamos inaugurando hoje um terminal rodoviário, com o nome de um poeta famoso, Bragantino, que nós rendemos nossas homenagens. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Boa noite e que tudo corra bem e que vocês tenham uma feliz noite, todos vocês. Nós convidamos as autoridades presentes agora para o descerramento da placa de inauguração da Praça da Poesia, poeta Oswaldo de Camargo. Agradecemos a todos os presentes e declaramos inauguradas a Praça da Poesia, poeta Oswaldo de Camargo, e o terminal urbano turístico
Manuel José Rodrigues. Muito grato. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente pesa. Hoje que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa, eu estou cavando no fundo da ventania, no fundo da tempestade, no fundo do pão dormido, no fundo de uma metade, no fundo do desamor, no fundo da noite longa. Meu bolso profundo abriga o corpo de muita sombra. Como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala, eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Tentei viajar-me longe, sem vã bagagem, sem mala, ficou-me junto do rosto a parede de minha sala. Borrões de sombras antigas, o relembrar pegajoso, o meu sofrer de mim mesmo e as vestes de umas cantigas. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente pesa. Hoje, que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa, eu cavo sempre no fundo. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, como quem quer cantar, mas não canta, como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual o chão que resvala se o passo da gente pesa.